Vamos falar de educação? Uma notícia nada boa, nada agradável. Em todo o Brasil, mais de 4 milhões de estudantes estão 2 anos ou mais atrasados na escola. Esses alunos representam quase 13% de todas as matrículas no Brasil. As informações são do Censo Escolar 2024, analisados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Afinal, qual é a razão, dessa triste estatística para a educação brasileira? É o que nós vamos tentar descobrir com o Tiago Gomes, doutor em Ciências Sociais, especialista em educação e que já atuou como avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do próprio MEC, o Ministério da Educação. É com ele que nós vamos conversar. Tiago, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Tiago, quais são as causas principais, se é que existem causas possíveis nesse atraso para tantos estudantes assim? Então, nós temos que entender que esse é um problema nacional, né? O próprio dado ele já nos apresenta isso. Então, o desafio hoje que está posto é de todos nós, educadores, as instituições públicas e privadas também. Acontece que nós temos que chamar a atenção para resolver, esse problema, a formação docente. É um dos pontos que eu trago como um elemento fundamental para que o processo de desenvolvimento desse estudante ele seja eficaz, né? Nós precisamos de uma rede de ensino que valoriza o nosso professor, né? Ele precisa se sentir valorizado e trabalhar também com a preparação desse profissional, seja com formações continuadas, e isso exige, um olhar de investimento do nosso país para resolver essa perspectiva do atraso escolar. A Unicef aponta desigualdades, principalmente quando se leva em consideração raça, cor, gênero, aquelas coisas que nós conhecemos bem no Brasil. Essas questões são sempre citadas quando se trata de prejuízo em qualquer segmento social. Na educação não poderia ser diferente, é isso mesmo? É verdade. E na educação nós temos esse elemento muito falado, porque a aprendizagem do aluno ela precisa ser significativa. Então, nós precisamos, dentro do universo que aquele aluno está inserido, trazer a aprendizagem para que ele tenha maior significado. Ele precisa compreender a matéria, a disciplina, com base no repertório social que ele possui, né? Eu estou no Distrito Federal, a linguagem com o meu estudante é diferente de um profissional que vai conversar com um aluno lá no interior do Nordeste. Então, nós precisamos hoje aplicar metodologias diferenciadas para cada contexto do nosso país. E quando a gente fala um pouquinho sobre a formação docente, nós educadores nós precisamos inovar sobre o nosso modelo de sala de aula. Esse dado alarmante, ele nos mostra que o nosso modelo de ensino, ele precisa ser repensado. O aluno hoje ele precisa e ele quer ser mais atuante dentro da sala de aula. Então, talvez adotar metodologias baseadas em projeto, o professor e o gestor educacional precisa estar à frente desse processo, buscando trazer inovações para a sala de aula. Nós estamos falando em um contexto hoje onde o nosso aluno está inserido nesse ambiente de inteligência artificial. Será em qual momento que esse tema vai chegar na nossa sala de aula? Será quando que o nosso aluno ele vai ter acesso a essa ferramenta? Então, em alguns momentos a gente até percebe que não se trata de investimento financeiro, mas de investimento intelectual, para que os profissionais da educação tenham acesso a essas novas ferramentas para tornar o ensino mais atrativo do ponto de vista pedagógico também, né? Quando você fala em repensar o modelo de ensino brasileiro, você obviamente retira muito da culpa que hoje cabe somente ao alunado.
né? E o governo tem essa mania. O aluno a família que permitiu a evasão das escolas, a família que desviou o aluno para trabalhar durante o dia, para ajudar o pai nisso, ajudar a mãe naquilo, coisa e tal. E, de repente, essa culpa tem que ser repartida. É verdade. E a gente não pode transferir toda a responsabilidade da aprendizagem para o aluno. O aluno não aprende. Mas como que essa aula está sendo exposta para esse aluno? Qual a atratividade que está sendo trazida para que esse aluno tenha uma aula significativa? Às vezes o aluno não está precisando de recurso financeiro. O que ele precisa é de um estímulo para querer ficar na escola. Porque a grande maioria não quer mais frequentar o ambiente escolar. Esse é o grande problema da rede, né? O aluno vai e ele não vê a hora de encerrar aquela aula. A vida dele é maravilhosa quando ele não está na escola. Quando chega um ambiente escolar, ele fala, poxa, isso aqui é o meu pior momento da vida. Então, nós temos sim que ressignificar o modelo escolar e pensar em maneiras de trazer esse aluno para perto. A aula não é palestra. A aula ela precisa de significado, eu repito. O aluno ele precisa se sentir atraído por aquele ambiente, né? É uma atmosfera que precisa ser criada e nós temos que mudar uma cultura no nosso país de aprendizagem. Eu acredito muito nisso. Pois é, a própria Unicef divulga, né, que o aluno não se sente bem na escola porque 38% desses alunos, eles acreditam que a escola não sabe absolutamente nada da vida dele. Quer dizer, não tem o menor interesse por aquilo que ele tem, a vida que ele tem fora da escola. Se nós formos avaliar por esse lado, a escola ela precisa fazer o projeto de vida do estudante. Então, vai muito além de aprender disciplinas lineares, que todas as escolas vão aprender. O que a gente precisa hoje é ensinar esse aluno a pensar, a ele sair de um ponto e atingir um objetivo que ele quer. Acontece que, na maioria das vezes, o aluno termina o ensino médio e a escola não sabe o que ele projetou para o futuro. Ele ficou ali durante 17, 18 anos da sua vida e, no final, se você perguntar para a escola, tá, qual é o projeto de vida desse aluno? Não, nós não atuamos nessa área. Nós sabemos que ele aprendeu matemática, português, geografia e história. O restante, isso aí ele vai ver com a sociedade e vamos criar outros programas de inclusão, de acesso, de empregabilidade, mas esse não foi o papel da escola. Então, quando eu trago essa fala de que nós precisamos, de fato, mudar o modelo, é porque eu sou objeto desse sistema. Eu fui aluno de rede pública a vida inteira e eu sei os desafios que nós enfrentamos nas escolas, né? Então, nós precisamos trazer essa reflexão para o ambiente escolar. Como trazer o aluno para o centro dessa aprendizagem e como a escola pode ser efetiva para que esse aluno atinja um objetivo final. Qual é o sonho dele e o que ele se projeta para o futuro. E como é que a gente pode tornar o ensino mais agradável, a escola mais interessante? Qual é o processo? Qual é a troca que tem que haver? Eu acredito muito que o diálogo ele constrói a solução de todos e quaisquer problemas. Dialogar com a comunidade estudantil é um tema fundamental para o gestor escolar. Nós precisamos estar ouvindo os alunos, não é simplesmente executando práticas pedagógicas que a gente aprendeu a vida inteira. A gente tem que dialogar para saber como atingir aquele estudante, como alcançar o coração daquele aluno para que ele participe desse projeto. A escola ela tem um papel de transformação social. A gente pode pegar um aluno de um ponto X e levar ele a um ponto Y. Nós podemos trazer esse aluno para que eles possam atuar na sociedade antes da sua formação. A ideia de deixar o aluno trancado dentro de uma sala de aula durante todo o seu período de formação é coisa do passado. Para esse momento, a gente tem que desterritorializar o aluno, colocar ele frente a problemas mundiais, regionais, e dialogar com ele para ele nos ajudar a encontrar soluções.
eu dialogo com alunos do ensino médio e todas as vezes que eu saio de uma discussão com o aluno do ensino médio, eu aprendo algo novo. E o professor, ele tem que aprender a aprender. Não é verdade? Nós temos que aprender, a ouvir e a ressignificar o que a gente achava que o que a gente tinha de conhecimento ontem, porque hoje tudo mudou, principalmente quando se fala nessa nova era, né? Onde os nossos alunos estão hiperconectados e, na maioria das vezes, tem mais informações do que nós mesmos. Você colocou bem, né? Quando a escola tem que ser participativa, conversar, dialogar com o alunado. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, teve casos de alunos que fizeram necessidades fisiológicas na sala, urinaram no próprio uniforme, em si mesmo, exatamente porque não é permitido de tal momento a tal momento o uso do banheiro. Dá para entender uma coisa dessa? E a gente observa que o sistema precisa ser repensado. As nossas cabeças precisam mudar, porque esse não é o contexto de uma aprendizagem significativa. Essas são as necessidades básicas de um ser humano e eles precisam ter acesso no momento em que ele precisar, né? Isso é inacreditável saber que nesse século a gente ainda vive isso. Com certeza. Tiago, eu quero te agradecer e muito. Acho que a gente tem que voltar mais sobre esse tema, tem que debruçar mais sobre a educação, que é a base para o crescimento de um país. Se não houver educação, a gente está danado. Obrigado, Tiago. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Igual, brigadão.